Olá, pessoal! Quadro novo no nosso canal, aqui é o Dúvidas Biológicas. Sou Djalma Neto, biólogo, professor de Biologia e Ciências, rede pública e privada. Vim hoje aqui rapidamente para esclarecer uma dúvida maravilhosa de alguns alunos, né? Caiu na atividade há pouco tempo, que são organelas autoduplicáveis. Primeiro, nós sabemos que nossas células, elas são formadas por três tipos de estruturas. As membranas, que envolvem essa célula, o citoplasma, que é a região onde tudo acontece, né? Onde acontecem as atividades da célula, a parte, e o núcleo, que é o centro de comando da célula. É no núcleo que acontece a produção de proteínas e algumas reações metabólicas também. Principalmente a nossa produção de proteína, como eu acabei de falar, graças ao nosso DNA que está lá, aos códigos genéticos. A gente dá o nome de cromatina. Quando a célula está em divisão, né, essa cromatina ela se condensa e forma os cromossomos, que é a nossa molécula de DNA gigantesca, toda condensada numa estrutura só. Né? Nós temos 23 pares de cromossomos formando nosso DNA, o genoma humano, né? E esse DNA, ele além de estar presente no núcleo das células, ele também está presente em algumas organelas citoplasmáticas. Né? Aí, o que são organelas? O citoplasma, né? O núcleo também tem, mas a maior parte está no citoplasma. Organela lembra a palavra órgão, é como se fossem estruturas vivas, partes da célula. E cada organela é uma estrutura que tem uma função. Se a gente associasse a célula a um organismo inteiro, cada parte realizava uma função. É como a gente tem a organela para digerir o que entra na célula, a organela para respiração celular, a organela para produzir proteína, a organela para transportar nutrientes, transportar proteínas, transportar substâncias. Né? Então, cada organela é uma estrutura na célula que realiza uma função. Aí eu perguntei para vocês na questão de hoje, que são organelas autoduplicáveis. Né? Claro que o nome auto é próprio, duplicável é duplicar, né? Duplicar ela própria. A maioria das organelas são membranosas, né? E elas se originam a partir de outras organelas. A maioria que tem membrana se origina a partir do complexo golgiense, antigamente chamado de complexo de Golgi. Mas existem organelas que elas próprias podem se duplicar, formando novas organelas, né? Iguais a elas. Por quê? Porque ela tem o código genético próprio, ela tem um DNA próprio dela, né? Que ela herdou, né? De nossos ancestrais. Uma curiosidade é que essas duas organelas mais famosas, as teorias que elas foram antes organismos unicelulares que entraram na célula e aprenderam a viver lá junto com a célula, como bactérias, por exemplo, cianobactérias, é uma teoria muito aceita hoje, por conta desse DNA que elas têm dentro delas. Ok? Show de bola. Então, são organelas autoduplicáveis, são organelas que têm DNA próprio. Está respondida, né? E nós temos duas organelas, os ribossomos, as mitocôndrias. Os ribossomos eles estão associados ao RNA que vão produzir proteína. Nós temos dois grupos de organelas autoduplicáveis. O DNA das mitocôndrias e os cloroplastos, em geral, plastos. Certo? As mitocôndrias são as organelas responsáveis pela respiração celular. A gente não pode esquecer, né, que a célula precisa de energia. E as mitocôndrias elas são as usinas de força da célula. Elas fornecem energia para que a célula trabalhe. Então, as próprias organelas mitocôndrias, elas têm DNA próprio, aqui, ó, um DNA circular aqui dentro, que está dentro da mitocôndria, né? Quando ela precisa, ela se duplica, ela forma novas mitocôndrias. Mesma coisa acontece com os plastos, né? No caso dos plastos mais conhecidos, na célula vegetal, são os cloroplastos. Eles são responsáveis pela produção do alimento da planta, né? Pela fotossíntese, através do cloro, quer dizer verde. Cloroplasto quer dizer que tem pigmento de cor verde, chamado de clorofila, que participa da fotossíntese. Então, aqui também tem o DNA dos cloroplastos, bem interessante.
Então, são duas organelas autoduplicáveis, mitocôndrias, né? E plastos. No caso mais conhecido dos plastos, os cloroplastos. Espero que vocês tenham gostado. Então, a dúvida foi sanada. Dúvidas biológicas de Djalma Neto, que são organelas autoduplicáveis, são organelas da célula, né, do citoplasma, que tem DNA próprio, elas conseguem se reproduzir, duplicar quando precisa. Ok? São os cloroplastos, ou os plastos no geral, e as mitocôndrias. A gente não pode esquecer disso aí. Ok? Professor Djalma Neto, mais uma vez com vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.